Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre os quadriláteros, ok? Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, tendo como elemento lados, vértices, diagonais e ângulos internos. Então no primeiro desenho que nós temos aí, ó, que ele não está pintado, nós temos ele em meio que em diagonal. Então nós temos aqui um paralelogramo, tá certo? Está mais ou menos nesse formato aqui. Aonde? O que nós temos nesse desenho? Nós temos quase as mesmas coisas que o triângulo, um pouquinho mais, né? O que seria um pouquinho mais? Nós temos agora 4 ângulos, porque ele é um quadrilátero, tá ok? Tratando-se de quadrilátero, nós temos um total agora de 360 graus, tá certo, Léo? Vira para frente. Isso, obrigado. E nós temos as mesmas coisas que nós tínhamos outros em questão de vértice, tá ok? Então nós temos os vértices, porque essa figura, para ela ser caracterizada como uma figura geométrica, ela tem que se fechar nos 4 lados. Então nós continuamos aqui, ó, com vértice. Nós temos também aqui os ângulos, tá ok? Agora nós trabalhamos com 4 ângulos, não é mais somente 3. Então nós temos aqui, ó, ângulos. Agora, como nós estamos falando de quadrilátero, nós já admitimos aqui 2 diagonais, tá? Então nós admitimos diagonal descendo aqui, ó, e também admitimos outra diagonal. Não vou fazer para não cortar o nome aqui, tá? Então aqui são diagonais. Nós temos diagonais, tá certo? E temos os 4 ângulos internos aí dessa figura. Lembrando, falando mais uma vez, que nós temos aí também um total de 360 graus. E antes com o triângulo nós tínhamos um total de 180 graus. Ok? Bom, temos algumas figuras como exemplo aí, pintado de pink, de azul, de amarelo mostarda, verde, né? E nós vamos começar a falar de algumas delas em partes, ok? Está dizendo assim, ó, alguns quadriláteros podem ser divididos em paralelogramos e trapézios, ok? Primeiro nome deles aí, ó, nós vamos falar sobre o paralelogramo, que é basicamente essa figura que eu fiz aqui, tá certo? Está falando assim, ó, característica de um paralelogramo, 4 lados sendo 2 paralelos 2 a 2. O que seria paralelo 2 a 2? Significa que a base inferior e a base superior são paralelas, elas estão em paralelo. E as duas laterais dele também estão em paralelo, ok? Então ela admite paralelas 2 a 2. Tudo bem? Logo depois do paralelogramo, nós vamos ter o losango, ok? O losango é um famoso balãozinho, né? E nós tínhamos aí essa figura aqui, ó, vista como um balão, né? Pelo menos uma face de um balão. Esse cara aqui, ó, é o losango, ok? Que também ele admite aí diagonais, né? Lado a lado aí, tá certo? Ó. Losango, 4 lados da mesma medida, tá ok? Se a gente colocar, virar ele 90 graus, ó, ele vai ser nada mais do que um paralelogramo novamente, tá certo? Se eu pegar e girar ele aqui só um pouquinho para cá, ó, ele vira novamente essa figura aqui. Tá ok? Quando não, ele vira um quadrado ou também um retângulo. Tá ok? Logo abaixo nós temos o retângulo, que também é derivado, tá certo? De um paralelogramo. Ele só não tem as diagonais. Ele vai admitir aqui, ó, as duas retas em paralelo e as duas alturas aqui também em paralelo, base e comprimento, tá ok? Ó? E esse cara aqui é o famoso retângulo que nós já conhecemos aí há algum tempo, né? Ele admite diagonal. Também, ó. Ele admite diagonal. Tá certo? Mas ele é caracterizado também no paralelogramo. Por que paralelogramo? As duas paralelas de base e as duas paralelas de altura. Tá certo? Por isso que ele entra na família dos paralelogramos. Além de ser um quadrilátero, tá ok? E depois, por último, aí nós temos o famoso quadrado, né? E daí tem 4 lados iguais, né? E aí eu vou fazer a seta aqui, ó. E também a seta aqui. Porque um losango também ele pode ser quadrado também, tá bom?
Não necessariamente somente retângulo ou paralelogramo, ok? Então estão aqui os 4 paralelogramas. Lembrando que o quadrado ele tem 4 retas paralelas, 2 a 2, porém as 4 do mesmo tamanho. Ok? Nós estamos falando de quadrado. Então ela não altera o tamanho. E aí está falando assim, ó. Note que todo quadrilátero que é paralelogramo pode ser um retângulo. Tá certo? Se possuir 4 ângulos internos da mesma medida. Ou pode ser também um losango, se possuir 4 lados da mesma medida. Caso possua 4 ângulos internos da mesma medida e 4 lados da mesma medida, então esse paralelogramo é um quadrado. Ok? Porque ele está dizendo aí que ele é todo congruente, né? Congruente nas arestas, tá certo? Que são as linhas que o formam, e congruente também nos ângulos, né? Como eu estou falando de 4 ângulos, e se tratando de uma figura reta aqui, ó, eu tenho 4 ângulos de 90 graus, né? Ó. Porque 4 vezes 9 é 36, então 4 vezes 90 é 360. Tudo bem? E aí caracteriza 360 graus. Mas, professor, aqui não vai dar 4 de 90, né? Não, porque nós temos um ângulo inclinado, mas somando os 4, nós vamos chegar a 360 graus também. Essas duas figuras vão caracterizar 4 ângulos de 90 graus, tá certo? Bom, descendo um pouquinho mais, na página seguinte, aí na página 276, 300 eu estou no 8º ano, 276, nós vamos falar sobre o trapézio. E o trapézio, ele tem 3 tipos de trapézio, como aconteceu com os triângulos, tá certo? Ele tem 3 tipos de trapézio, com característica muito próxima à classificação dos triângulos, tá ok? Está dizendo assim, ó, trapézio é um quadrilátero, tá ok? Que tem 2 lados paralelos, recebendo a seguinte classificação. Nós temos o trapézio isósceles, nós temos o trapézio retângulo e nós temos o trapézio escaleno, que entra praticamente na mesma característica do triângulo, ou seja, o isósceles, os lados não paralelos possuem a mesma medida, ok? No retângulo, possuem 2 ângulos de 90 graus, e depois nós temos o escaleno, que os lados possuem medidas diferentes, tá certo? Então vamos lá, vamos falar primeiro do isósceles, quando ele fala que as paralelas não têm tamanhos iguais, ou seja, uma das suas bases vai ser maior que a outra, ou seja, inferior, ou seja, superior, ok? Então ele tem 2 diagonais, ele tem essa maior do que essa, ok? E aí ele entra nessa característica que ele tem aí, ser chamado de isósceles, né? Por que isósceles? Porque ele tem 2 medidas iguais e uma diferente. Certo? Então esse aqui é o isósceles. Ok? É a mesma característica praticamente aí do triângulo. Depois nós temos aí o trapézio retângulo, né? Que tem que ter pelo menos 2 ângulos de 90 graus. Vamos dividir aqui, ó. Então ele vai ser reto aqui, vai vir reto aqui, aqui vai ter uma base menor porque ele vai descer aqui, ó. Ok? Então nós temos 90 graus aqui, 90 graus aqui, ok? E ele é o trapézio retângulo. Mas por que trapézio retângulo, professor? Porque se eu tirar esse cara aqui, ó, que forma aí um triângulo, vamos dizer assim, vou ficar reto aqui, senão eu não consigo fazer a linha reta aqui, ó. Se eu tirar esse triângulo, eu vou ter um retângulo aqui, tá certo? Então ele é chamado de trapézio retângulo, ok? Vai ser chamado de retângulo. Aqui nós estamos falando sobre a classificação, só colocar aqui. Classificação dos trapézios, não é isso? Vamos colocar só trapézios aqui, para ficar igual da apostila. Estamos falando dos trapézios. Para ficar igual a apostila, senão eu vou mudar o cabeçalho, pode confundir vocês. E o último que eu tenho aí, classificação dele, é o escaleno. O escaleno é o contrário desse aqui, praticamente, né? Mas, na verdade, ele não vai ter nenhuma das medidas iguais, ok? Ó. Ele vai ter aqui uma base maior, aqui uma base menor,
E nenhuma das suas medidas vão ser iguais, nem ângulo, nem arestas, tá ok? Vai ser todo diferente, então, aí, em todos os lados. Então, ele vai ser o escaleno. Sabendo, então, que praticamente nada mudou dos triângulos, tá certo? Continua a mesma coisa a respeito de classificação. Bom, logo a seguir, nós vamos falar sobre perímetro de quadriláteros, ou perímetro dos polígonos, tá ok? O perímetro dos polígonos é tudo do mesmo jeito, é somente a soma de todos os lados, independente do formato dela. Pode ser um triângulo, pode ser um losango, pode ser um trapézio. Se eu estou falando de perímetro, perímetro se diz linear, tá ok? Então é a soma de todos os lados. Exemplo, sala de aula, ou a sala de quem está em casa, está fazendo no quarto ou na sala. Se eu falar qual é o perímetro do lugar que você está, você vai medir o comprimento de todas as linhas que formam aí o ponto que você está, e você vai somar essas medidas. Então chama-se de medida linear, você está somando todas as paredes, tá ok? Então quando eu falo, deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Que agora eu vou falar sobre as 3 unidades de medida que nós vamos tirar das figuras que nós estamos vendo aí, ok? Nós vamos falar de perímetro, área e também nós vamos falar de volume. Nós vamos falar também das figuras sólidas, né? Nós estávamos falando aí anteriormente dos poliedros, não é isso? Então vamos lá. Vamos falar primeiro do perímetro. Perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados da figura. Ou seja, qualquer figura geométrica que eu tiver, ok? O perímetro, que é representado pela letra P nessa ocasião, é lado mais lado no caso do triângulo. Perímetro, no caso de quadriláteros, é lado mais lado mais lado. E mais lado porque ele vai ter 4 lados ou mais lados, né? Aí vai depender de quantos lados tem a figura. Ou seja, se eu tenho um triângulo qualquer, aonde eu falo que aqui tem 5, aqui tem 7 e aqui tem 6, o perímetro dele é 5 mais 7 mais 6, que vai dar quanto aqui? 18, não é isso? E aí a unidade de medida que eu estiver trabalhando, centímetros, milímetros, vamos colocar que seja centímetro, então eu coloco aqui, ó, C. Então essa daqui é a característica do perímetro. Perímetro de um quadrilátero qualquer, vou colocar de um retângulo, tá? Lembrando que eles são iguais no paralelo, então eu não preciso colocar todas as medidas, eu posso fazer assim, ó, 10 e 5. O que acontece aqui quando eu falo que ele é 10 e 5? Se esse lado é igual a esse, aqui também vale 5. E se esse lado é igual a esse, também vale 10. E como que eu posso somar o perímetro? 5 mais 10 mais 10. Olha a brincadeira. Eu estou explicando matéria a vocês duas. Eu vou mandar a escola para as duas agora, acabando a explicação. Porque na primeira aula eu chamei a atenção de vocês duas, né, Natasha? E aí depois não consegue entender o conteúdo. Então vamos lá. 5 mais 5 é 10, com 10 é 20, com 10 também é 30. Se eu estou trabalhando centímetros, é 30 centímetros. Se eu estiver trabalhando metro, 30 metros. Se eu estiver trabalhando milímetro, 30 milímetros. E assim por diante, dependendo da unidade de medida. Vamos falar logo aqui embaixo, aqui, ó, que vai precisar mais para frente. Já vamos antecipar, vamos falar sobre área. A área eu vou representar pela letra A, né, da área, tá ok? E vou lembrar que, no caso do triângulo, vou fazer um triângulo pequenininho aqui embaixo. Área do triângulo, o que eu vou ter que fazer? Base vezes altura dividido por 2. Ou seja, se eu tenho um triângulo aqui, ó, ok? Aonde eu falo assim para você, ó, que a base dele tem 10 e a altura dele tem 12,
Eu vou fazer então aqui, ó, 10 vezes 12 dividido por 2, que vai dar 120 dividido por 2, que é igual a 60. Opa, não, 66. 60. Como eu estou falando de área, tá certo? Eu vou fazer o que aqui? Se for centímetro, centímetro quadrado, aí vai o 2 em cima. O que é medir a área? Vou medir a área aqui dessa sala de aula que nós estamos. Ou quem está em casa vai medir a área da onde está fazendo a lição lá. É fazer o comprimento onde você está vezes a altura. Base vezes a altura de quadriláteros significa que você está tirando a área. Vai mudar um pouco no trapézio, que vamos aprender do trapézio. E essa do triângulo. O trapézio vai ser bem parecida com a do triângulo, tá? E a do losango também muda um pouco. Então, por enquanto, vamos falar do triângulo e, por enquanto, dos paralelogramas, ok? Quadrado e retângulo. Vamos lá. Área de um quadrado ou de um retângulo. É a mesma coisa, tá? Nós vamos fazer o que aí, ó? Lado vezes lado ou base vezes altura. Por que ou? Porque um quadrado, como ele tem lados iguais, vou fazer lado vezes lado. Se eu tenho um quadrado aqui, ó, que ele mede 5, eu não preciso colocar a medida em todos os lados, porque ele é todo igual, ele é todo congruente. Então, se ele mede 5 aqui, ele também mede 5 aqui. E aí eu vou fazer a área dele, ó. 5 vezes 5 igual a 25. Ah, vamos fazer do retângulo agora. Se eu tenho um retângulo, eu falo que de altura ele tem 4 e de comprimento ele tem 8. É só fazer, ó, base vezes altura, ou seja, 8 vezes 4. Quanto que é 8 vezes 4? 32. Se eu estou trabalhando com centímetros, não posso esquecer da notação. Então, é centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Tudo bem? Então, estamos aqui, perímetro. Perímetro serve isso para todos, tá ok? Área, por enquanto, só triângulo, quadrado e retângulo. Depois eu vou explicar para vocês o trapézio e também do losango, tá certo? E vamos falar agora sobre cubagem. Cubagem, nós vamos estudar o tanto que cabe dentro de um recipiente, tá? Essa parte de fazer aí a cubagem, não pode ir agora na quarta aula. É a ordem que eu recebi. Tá bom? Então vamos lá. Se eu for falar aqui, ó, de cubagem, quer saber o quanto cabe dentro de um recipiente? Então vou fazer assim, ó. Quando eu vou medir aí a cubagem de alguma coisa, é como se eu tivesse essa caixinha aqui retangular, ó. E eu quero saber o quanto cabe dentro dela. Então eu tenho que me tirar, fazer o cálculo do volume que cabe dentro dela, tá? Então isso aqui, ó, cubagem barra volume de algumas figuras geométricas. Então vamos falar primeiro do volume do cubo. Tentar desenhar aqui mais perto de um quadrado aqui, que o cubo é derivado de um quadrado, né? É. Aí. Então eu tenho aqui, ó, um cubo, tá ok? Como que eu faço para calcular o volume desse cubo aí? Aqui, ó, eu tenho a mesma coisa que eu tinha nos outros, ó. Base. Aí aqui, ó, eu tenho a altura, que é representada pela letra H. E nesse cara aqui, ó, eu tenho a profundidade. Que é o quanto que ele tem de profundidade. Olhando essa caixinha que eu tenho aqui, ó. Olha aí, ó. Olhando ela aqui, ó. Eu tenho a altura, o comprimento e aqui, ó, a espessura dela é a profundidade. E como que eu faço para calcular isso aí? Multiplicando os três valores. Eu vou colocar aqui essa base aqui, como é cubo, né? Ó. Tem 8. Se eu tenho 8 aqui, eu tenho 8 em tudo. Então aqui, ó, volume é igual a 8 vezes 8 vezes 8, ou seja, o valor elevado a um cubo, né? 8 vezes 8 é 64. Quanto que é 8 vezes 64? Vamos lá. 64 vezes 8. 8 vezes 4, 32, sobe 3.
8 vezes 6, 48. Com 3, 51. Fechou 512. 512. Se for centímetros, 512 centímetros cúbicos. Porque agora eu estou falando elevado ao cubo, tá certo? Como que eu faço a cubagem, então, professor, do retângulo, que é chamado de paralelepípedo, né? Então, vamos lá. Vou fazer primeiro um retângulo. E agora eu vou montar ele aqui em forma de paralelepípedo. Pronto, formei um paralelepípedo aí. Mesma coisa. Base, altura e o P de profundidade aqui, ó. Como ele é um paralelepípedo, ele vai ter tamanhos diferentes. Eu vou colocar que aqui ele tem 8, aqui ele tem 4 e aqui ele tem 9. Como que eu vou calcular o volume de um paralelepípedo? De novo, ó. Volume igual a 8 vezes 4 vezes 9. 8 vezes 4, 32. Aí eu vou lá e faço 32 vezes 9. Que vai dar aí 300, 200 e quanto? Deixa eu ver. 32 vezes 9, 18. Sobe 1. 27 com 28. 288. Então ele tem 288. Se for centímetro, centímetros cúbicos. Tá certo? Então aqui nós estudamos, ó, perímetro, área e volume. O volume também ele foi encontrado em alguns livros aí como cubagem. Tá certo? Quando eu quero tirar aí o valor de quanto cabe dentro de um recipiente em questão de volume. Ok? Pessoal de casa, tudo bem aí? Quer tirar alguma dúvida? Tudo ok mesmo? Certeza absoluta? Oi, pode falar. Tá bom, vou repetir aqui de novo, ó. Então, ó, pessoal de casa, vou repetir para quem não conseguiu entender, presta atenção. Nós estudamos aqui, ó, sobre perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Depois falamos sobre área. A área que nós vamos calcular o quanto tem aqui no espaço. Então é base vezes altura. No caso dos dois paralelogramos que nós temos, que é o quadrado e retângulo, base vezes altura dividido por 2 no caso do triângulo. Tá certo? Nós estamos falando também sobre volume. Volume do cubo e volume do paralelepípedo. As duas primeiras poliedros que nós vamos estudar aí mais profundo. Volume nada mais é que a multiplicação dos três lados, base, altura e profundidade. Então, se eu tenho o cubo, como o cubo é base quadrada, se eu tenho 8, eu tenho 8 nos outros lados também. 8 vezes 8 vezes 8. Ou 8 elevado ao cubo, que deu 512. O que é o importante? Se estiver falando aí a unidade de medida, centímetros, metros, milímetros, lembrar de colocar o 3 em cima, nós estamos falando de volume. Volume do paralelepípedo. Como o paralelepípedo é base retangular, ele não tem todos os lados iguais. Então a base é um valor, a altura é outro e profundidade é outro. Também multiplico os três valores entre si. Cheguei em 288 centímetros cúbicos, tá certo? Então isso foi o que nós vimos agora aí de novidade. Agora ficou boa a minha voz aí? Conseguiu entender quem estava com dúvida? Então tá ok. Então vamos lá. Então agora ficou para vocês completarem aí também, para quem não terminou os exercícios anteriores ainda. Ficou os exercícios da página 276, da 277, vamos ver até onde vai aí, 278, Mural do Conhecimento na 279, Aprofundamento do Olhar, e depois já vem o Mãos à Obra. Ok? E aí nós vamos até o final aí, na página 283. Ok? Nós vamos fazendo durante as aulas. Eu acredito que até sexta-feira a gente já consiga ter feito todos os exercícios e tirado todas as dúvidas. Tá certo? Deixa eu só dar uma pausa na gravação aqui.